E aí galera, tudo certo? Suzane Coelho aqui, sejam muito bem-vindos porque hoje eu vou ensinar vocês a como resolver o FTO, o Face Turn Octaedro, esse puzzle aqui, de uma forma simples e fácil, com um tutorial do método mais básico que eu encontrei para esse puzzle aqui quando eu aprendi a resolver. E isso após ter muita dificuldade vendo vários tutoriais que já ensinavam métodos mais avançados e que eu não recomendo se você está pegando esse puzzle pela primeira vez, porque ele pode ser bem confuso. Inclusive, eu documentei todo esse processo em um vídeo aqui do canal, da minha tentativa de como aprender o FTO. Fiquei frustrada muitas das vezes até encontrar um tutorial que me ensinou o método que eu sei hoje e que eu vou ensinar para vocês aqui. E esse método, inclusive, ele utiliza apenas um algoritmo. Então pode ter certeza que se você prestar bem atenção nesse tutorial, você vai resolver o seu FTO. Mas deixando claro aqui, desde já, que é um método muito simples, ou seja, não é um método recomendado para ser utilizado no speed, se você quer resolver o FTO de uma forma rápida. Caso depois de aprender esse método você queira avançar na resolução, eu recomendo você aprender um outro método mais avançado para a modalidade. Quem sabe até eu traga um próximo tutorial de FTO avançado aqui no canal, hein? Mas por enquanto não, por enquanto é método básico, que é o que a gente vai aprender nesse vídeo. Então já deixa seu like e bora que bora! E antes da gente começar, apenas algumas noções básicas do FTO. FTO é uma sigla para Face Turn Octaedro e ele é um puzzle que tem 8 cores. Se a gente segura ele dessa forma, a gente percebe que são 4 cores aqui de um lado, 4 cores do outro. E nesse caso daqui, desse que eu tenho, que é o modelo da Jiansheng, temos o branco, o vermelho, o cinza, azul, verde, roxo, amarelo e laranja. Mas se você tiver algum outro modelo de FTO, pode ser que o seu tenha cores diferentes. Isso não vai mudar em nada a nossa resolução, mas vai ter momentos aqui em que eu vou optar por utilizar cor branca para fazer uma primeira face ou coisa do tipo. Então se o seu não tiver, por exemplo, você vai escolher uma outra cor. E no FTO a gente encontra 3 tipos de peças, que são essas aqui, ó, que eu gosto de chamar ou de quinas ou de chips. São essas peças mais externas que tem, e nelas vamos ter 4 cores aqui. Me lembra muito as chips do Pyraminx, mas também dá pra chamar de quinas, eu acho que faz até mais sentido. Além disso, vamos ter as peças de centro, que são essas peças aqui, ó, de apenas uma cor, que temos em todas as faces, 3 delas também. E por último, as peças de meio, que são essas peças aqui, ó, que tem 2 cores. E como eu disse pra vocês, pra resolver o FTO, a gente vai utilizar apenas um algoritmo. Pra segurar o FTO, a gente meio que sempre segura aqui, ó, com um triângulo aqui na nossa frente, 2 peças de quinas aqui no topo da nossa frente e uma peça de quina aqui embaixo, um triângulo literalmente. E esse algoritmo, o que é que ele faz? Ele faz uma rotação das peças no sentido anti-horário. Então, eu vou executar esse algoritmo aqui na face branca e eu quero só que vocês reparem nessa peça aqui, ó, que tem a logo, para onde que ela vai parar. No caso, como é uma rotação no sentido anti-horário, as peças vão girar nesse sentido. Então essa peça com a logo, ela vem pra cá. E além de trocar aqui as peças de centro, esse algoritmo também troca as peças de meio. Então se é uma rotação no sentido anti-horário, essa peça daqui, ó, que é branca e roxa, vem pra cá. Essa daqui, vermelha e branca, vem pra cá. E essa vem pra cá. Sentido anti-horário, as rotações. Então, segurando dessa forma daqui, ó, meio com um triângulo na nossa frente, vamos utilizar os movimentos de R da camada direita e de U, dessa camada aqui do topo. E o algoritmo, ele é justamente fazer um R', U', R, U', R', U', R, e novamente um U', e pronto. Olha só, exatamente o que eu falei pra vocês que ia acontecer. A peça com a logo que estava aqui, ela vem pra cá, então é sempre uma rotação nesse sentido aqui. E as outras peças também, ó, a peça que era branca e roxa, que estava aqui, ela vem pra cá. E algumas vezes, durante a resolução, nós vamos precisar fazer essa rotação, só que não no sentido anti-horário, e sim no sentido horário. E existe um algoritmo para isso, porém, para facilitar esse tutorial mais ainda, eu vou ensinar apenas esse primeiro algoritmo, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. E quando precisarmos fazer uma rotação no sentido horário, a gente faz ele 2 vezes, tá? Então, vamos aqui fazer novamente R', U', R, U', R', U', R, U'. Beleza, fizemos mais aquela rotação. Fazendo mais uma vez, repara que as peças elas vão voltar para o lugar delas. Então, vamos lá. Fazemos novamente esse algoritmo. E pronto, fizemos a rotação do sentido horário utilizando o algoritmo da rotação do sentido anti-horário 2 vezes. E no mais, eu te aconselho a ficar até o final desse vídeo para ter uma dica extra que vai ajudar muito aí na sua resolução do FTO, depois que você já tiver com a noção maior desse método básico. E agora que vocês já têm essas noções básicas, vamos começar aqui a embaralhar o nosso FTO para começar a aprender a resolvê-lo de fato. Bom, pessoal, FTO embaralhado. E antes da gente começar, eu só quero fazer um combinado com vocês. Se vocês conseguirem aprender a resolver
FTO com esse vídeo, vocês prometem que deixam um like no final? Essa é uma forma de apoiar meu trabalho, saber que vocês conseguiram aprender, inclusive me conta nos comentários, tá? Se vocês conseguirem aprender, que eu vou ficar extremamente feliz de saber. E o primeiro passo de resolução do FTO, pessoal, é que a gente vai resolver todas as quinas, as chips dele. E esse passo e também os outros são totalmente intuitivos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver uma face e vai colocar as quinas da mesma cor nessa face. Então, vamos começar com o branco. A gente vai começar a colocar as quinas brancas nessa face. E já temos dois aqui, ó. Dois brancos. Beleza. Vamos colocar o terceiro aqui. Onde é que tá a última peça branca? Tá logo aqui. Repara que se eu fizer isso aqui, ó, ela vem aqui pra cima. Só que se eu fizer isso, eu tiro um aqui e já tá. Então, eu vou trazer o lugar que tá sem essa quina branca pra cá. Aí eu levanto ela e pronto. Agora temos branco aqui em toda uma face, as quinas, né? Vamos ignorar as peças tanto de centro quanto de meio nessa etapa. Porém, pessoal, além disso, além de colocar as quinas brancas aqui em uma única face, a gente precisa também que as cores das laterais dessas quinas brancas estejam iguais. Então, se aqui é azul, aqui tem que ser azul. Se aqui é roxo, aqui deveria ser roxo. Então, a gente vai ter que trocar uma dessas quinas por uma outra para poder ter isso. Nesse caso, o que a gente pode fazer aqui, ó, segurando com as quinas aqui no topo, para ficar mais fácil da gente se basear. Vamos tirar uma aqui do lugar, que foi essa que a gente colocou agora. E ó, repara que ela tem azul aqui, ou seja, aqui tem que ser azul para ela poder parear com azul. Então vamos tirar ela aqui do lugar. Aí a gente traz para aqui pro lado pra gente ver. Ó, tem uma quina com azul aqui? Não tem. Vamos fazer mais uma vez o movimento U. Agora tem azul aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode levantar essa quina, dois brancos em cima, pareando aqui na lateral. Só que a outra veio parar aqui, ó. Então o que a gente faz? Vamos mover mais uma vez. E agora a gente traz essa outra de volta, que automaticamente ela também vai estar igual aqui, ó, nas laterais. Tudo certinho. Aqui é azul, roxo com roxo e vermelho com vermelho. Essa é a situação ideal que a gente quer nesse primeiro passo. Depois que a gente conseguir isso aqui, novamente, lembrando, essa etapa é totalmente intuitiva, só de mexer um pouco no puzzle, vocês vão conseguir fazê-la. Depois de obter esse resultado daqui, o que é que a gente faz? A gente ainda coloca elas aqui, ó, no topo, pra gente não se confundir, então vamos deixar esse branco aqui, ó, no topo. E segurando com duas quinas aqui, ó, no nosso topo, duas quinas aqui, ó, sempre em cima, segurando nesse formato aqui, ó, de triângulo, que eu falei pra vocês no início desse tutorial. Vamos olhar pra essas quinas daqui de baixo. Então, temos uma aqui, ó. Primeiro de tudo, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver que se a gente mexer aqui, ó, nessa camada, a gente não desfaz nada do que já tá feito aqui em cima. Então, a gente pode mexer livremente aqui, ó, nessa camada. E aí, o que é que a gente vai procurar? A gente vai ver se a gente consegue parear as outras quinas todas do cubo. Então, se aqui é roxo, ó, a gente pode trazer pra cá e, ó, vai estar certinho aqui essa face também. Todas as três quinas roxas. Porém, as outras não vão estar certinhas, ó. Aqui até tem duas laranjas, mas aqui não. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente, quando não tiver todas iguais, que é o objetivo nessa etapa, aqui no caso também não, ó, tem duas verdes, mas aí fica faltando a última. Quando não tivermos todas iguais, o que é que a gente vai fazer? Branco aqui em cima, e aí a gente vai ficar rotacionando apenas essa camada aqui de baixo e procurando uma quina onde a cor daqui, dessa cor dela, seja igual a essa cor daqui, dessa quina de trás. Então, se aqui é verde, aqui teria que ser verde, não é. Então, a gente move mais uma vez. Aí aqui é cinza, mas aqui não é cinza. Então, vamos mover mais uma vez, até a gente achar essa peça. Olha só, aqui é verde e aqui é verde. É a mesma cor. Então, é esse ângulo aqui que a gente quer. E aí, quando a gente achar esse padrão, onde a cor dessa quina, desse lado aqui, ó, dessa quina, esteja da mesma cor dessa quina aqui de trás, na direita aqui, ó, dela, o que é que a gente vai fazer? A gente vai levantar a direita, levantar a esquerda, abaixar agora o que a gente fez. Abaixa a direita, abaixa a esquerda, e olha só o que é que a gente tem agora. Vamos mexer aqui para ver se a gente consegue parear. No caso aqui, ó, as duas são roxas, então vamos mexer aqui até a gente achar uma roxa. Olha só, não é ainda. Olha só, é. Então roxo com roxo. E vamos ver as outras. Todas as laranjas aqui, todas as azuis aqui, todas as vermelhas aqui e assim por diante. A amarela aqui também, cinza, verde, tudo certinho, todas as quinas certas. Então esse é o nosso objetivo nessa etapa. A gente vai ignorar todas as peças de meio, todas as peças de centro e vai apenas fazer as quinas
dessa etapa todas certinhas, porque, como vocês já devem ter percebido, as quinas são quem determinam qual a cor daquela face. Então, se aqui as quinas, as 3 são verdes, essa vai ser a face verde. Se aqui as quinas são vermelhas, essa vai ser a face vermelha, aqui a face branca e assim por diante. E agora nós vamos para o segundo passo de resolução, que é de resolver todos os centros, que são essas peças de apenas uma cor. Nessa etapa, nós vamos ignorar as peças de meio, as peças de 2 cores, vamos apenas focar em resolver todos os centros. A resolução do FTO ela se baseia dessa forma. Inicialmente, nós vamos resolver um tipo de peça, que são as quinas. Agora, nós vamos passar por centros e depois vamos finalizar com as peças de meio. Porém, nessa etapa, apesar da gente ter que ignorar, né, as próximas peças, que são as de meio, a gente tem que ter cuidado para não desmanchar o que já fizemos das quinas. Então, nós não vamos mexer camadas assim, ó, porque aí a gente vai estar desmanchando as quinas que já fizemos. Então, nessa etapa, o que é que a gente tem a liberdade de mexer? A gente tem a liberdade de mexer aqui, ó, os slices, que são meio que essas camadas aqui, ó, do meio. Isso aqui a gente tem toda a liberdade de estar mexendo aí no FTO, de qualquer lado. Estão vendo? Por quê? Porque isso não desmancha as quinas que já foram feitas. E bom, assim como em qualquer puzzle, quando se está aprendendo, quanto menos você rotacionar ele durante a resolução dessa forma aqui, ó, menos você vai se confundir. Então busca tentar não rotacionar tanto. Vai ter horas que vai ser inevitável, a gente vai ter que rotacionar, mas quanto menos você rotacionar, mais fácil vai ser de você se guiar aqui na resolução. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar essa resolução dessa etapa fazendo aqui os centros do branco. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar 3 peças aqui, ó, de centro na cor branca e lembrando que as quinas dizem pra gente qual é a cor daquela face. Então, se eu tenho aqui as quinas brancas, é porque essa face é o branco. Então, a gente sabe exatamente para onde que a gente tem que trazer os centros brancos, que é para onde temos já as quinas brancas. No caso, já temos um aqui, ó. O centro ele sempre vai estar ligado à quina e já temos esse daqui. Ou seja, vamos procurar os outros 2 aqui. Então, vamos segurar aqui, ó, com o branco em cima e a gente procura ver onde tá os outros. Olha só, eu vi um logo aqui. Como que eu faço para trazer esse branco aqui para cima? Eu posso simplesmente, ó, segurando dessa forma aqui, mexer no slice, trouxe esse branco aqui pra cima. Que maravilha, né? Fica faltando só esse daqui agora. Onde é que tá o outro branco? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, sem rotacionar tanto o cubo pra não se perder. Vamos dar uma olhadinha? Olha, ele tá logo aqui. Só que repara que esse branco aqui, ó, ele tá inclusive num caso que é o pior caso que pode acontecer nessa parte. Por quê? Porque ele tá em um slice que não tem como a gente mexer pra trazer pra essa camada daqui de baixo. Os slices que a gente pode mexer são esse daqui, ó, que a gente acabou mexendo para trazer esse segundo branco. E esse daqui também a gente consegue mexer, ó. Só que esse branco daqui de cima, ele não tá em nenhum desses. Ele poderia estar nesse daqui, ó, desse lado e pro outro lado, mas aí não ajuda tanto a gente a trazer ele pro nosso branco, porque em qualquer lugar que a gente jogue ele, ó, ele vai ficar no slice que não dá para jogar aqui pro branco. Então vou voltar lá para onde ele tava. Dessa forma. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa jogar essa peça daqui, que é a peça que a gente quer trazer pra cá, a gente precisa jogar ela pra um outro slot onde essa peça pode ir e que fique mais fácil da gente fazer esse movimento aqui, ó, e trazer pro branco, entendem? Então, vocês lembram do algoritmo que eu mostrei pra vocês no início, que faz justamente uma rotação aqui, ó, no sentido anti-horário? É agora que a gente vai utilizá-lo. Segurando aqui, ó, com essa peça no nosso topo, que é pra poder executar o algoritmo, aqui vai ser nosso lado direito, o que é que a gente faz? Vamos jogar essa peça para um desses slots. E o algoritmo, como ele faz uma rotação no sentido anti-horário, ó, essa peça ela vai vir para cá. Então, segurando aqui, ó, vamos fazer o algoritmo. R', U', R, U', R', U', R, U'. Repara que a gente não desmanchou o que já está feito, que são as quinas, e a peça ela veio para cá, ou seja, com apenas um slice, ó, a gente consegue colocar ela no lugar. Porém, vamos dizer que essa peça, ao invés da gente jogar ela para esse lugar aqui, ó, onde o slice já coloca ela no branco, vamos ver que a gente fez novamente esse algoritmo dessa forma e essa peça ela veio para cá. E aí, quando a gente fizer para jogar ela aqui pro branco, ó, a gente vai acabar tirando uma que já tá. Não é o que a gente quer. Então, nesse caso, o que é que a gente pode fazer? Ó, repara, a gente vai trazer o lugar que ela tem que entrar pra cá, porque aí quando a gente fizer esse slice, ó, ela vem pro lugar que ela tem que entrar. Então, vamos fazer isso. Só que repara que quando eu fizer isso, ó, eu vou desmanchar uma quina. Desmanchei a quina. Mas beleza, vamos colocar a peça no lugar. Ela tá aqui, vamos trazer ela pra cá. E aí, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar a quina que a gente desmanchou. Então, se a gente fez um movimento de U, mexeu essa camada do topo aqui pra esquerda, a gente vai voltar esse movimento. Tá vendo? E a gente automaticamente também volta as quinas. Então, reparem, o que a gente chama isso de setup. É um movimento de setup.
Então, sempre que a gente fizer esse movimento de setup, só lembrar de retornar ele para não desmanchar nenhuma das etapas que a gente fez antes. E olha só, nosso objetivo está completo. Nós temos aqui os 3 centros do branco conectados às quinas do branco. E podemos passar para o próximo passo. Nesse próximo passo, ainda segurando aqui ó, com o branco no nosso topo para a gente poder se basear, sem rotacionar tanto nesse momento, a gente repara que as peças aqui ó, da lateral do branco, aquelas quinas que tem que estar iguais, como eu disse para vocês, elas ditam a cor daquela face. Tanto aqui a roxa, quanto a azul, quanto a vermelha. E o que a gente vai fazer agora é justamente colocar os centros conectados a essas quinas aqui da lateral do branco. Então aqui vai ser um centro roxo, aqui também vai ser um centro roxo. Já aqui vai ser um centro azul, aqui também vai ser um centro azul. E aqui um centro vermelho e aqui um centro vermelho. Nessa etapa a gente vai colocar aqui, vai rotacionar um pouquinho, colocar aqui ó, essa parte branca na nossa direita. Porque dessa forma a gente tem toda a liberdade de girar esse slice daqui ó, para ir procurando as peças. Então vamos girando aqui esse slice até achar ó, achamos essa daqui que é azul. E ela tá na face azul. Como que eu sei disso? Porque ela tá conectada aqui, ó, com esse azul de baixo. Só que eu não quero deixar ela aqui, ó, nesse slice, que a gente vai ter que estar mexendo. Não quero deixar ela aqui. Eu quero trazer essa peça para um dos slots aqui, ó, conectados às quinas que tem branco. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai segurar com essa face daqui, a gente vai fazer aquele algoritmo para poder rotacionar essa peça daqui para um desses 2 slots. Então, vamos lá, segurando aqui, ó. A gente faz o algoritmo. E temos ela conectada aqui, ó, a essa quina, que é o que a gente quer. Aí agora, como aqui já não é azul, aqui é vermelho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar onde está o vermelho. Aqui é roxo, ó. Aqui é vermelho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mexer aqui esse slice até o vermelho chegar aqui. E aí, o que a gente faz? Novamente, aquele algoritmo para jogar esse vermelho para um desses 2 slots aqui de centro, que é o nosso objetivo. Olha só, feito. Aí agora temos aqui um roxo. Onde é que tá o roxo? Não tá aqui, tá aqui. Aí a gente mexe esse slice. Ó, beleza. Temos um roxo aqui. Vamos jogar ele pra cá. Então, algoritmozinho aqui, ó, pra mover, rotacionar esse slice. Ele veio pra cá. Beleza, aqui é amarelo. Não interessa pra gente nesse momento. A gente quer apenas as cores que são conectadas ao branco. Então, vamos mover esse slice aqui. Um outro roxo, maravilha. Precisamos de 2 mesmo aqui, né? Então, vamos rotacionar. E quando a gente rotacionar, perceba que essas peças elas vão fazer essa rotação. Então, esse roxo daqui, ele vem pra cá e esse vem pra cá. É justamente o que a gente quer nessa etapa. Então, rotacionando as peças com o algoritmo, temos elas aqui. Olha que maravilha. Que é o nosso objetivo. Lembrando que nessa etapa, a gente olha apenas para as peças de centro. Então, mesmo que essa daqui ó, tenha um roxo na peça de meio, a gente vai ignorar ela. Vamos passar pra cá. Mexe no slice, vermelho com vermelho, maravilha. Vamos jogar esse vermelho para cá e esse vermelho vem para cá. Com o algoritmo, que a gente já sabe. E pronto, temos as 2 vermelhas. Agora só o azul, ó, que só tem uma por enquanto. Vamos ver se tem algum outro azul aqui ó, nessa camada do slice, para a gente poder encaixar. Tem, ótimo. Então, colocamos as 2 aqui, fazemos o slice e tá aqui. Pode acontecer também, pessoal, de a gente ter apenas esse caso daqui, ó. Vamos rotacionar para mostrar para vocês. Pode ter a gente ter esse caso daqui, ó, onde já temos um azul aqui e o outro tá aqui. Digamos que tava assim, ó, aí a gente moveu aqui o slice e achou mais um azul. E aí a gente precisa colocar os 2 azuis aqui, ó. Só que se a gente fizer só uma vez, ó, o algoritmo, repara que um vai ficar aqui ainda. Então, como eu falei para vocês, às vezes a gente vai ter que precisar fazer esse algoritmo 2 vezes para poder obter uma rotação no sentido horário. E uma outra coisa que pode acontecer nessa etapa é algo como, nós já temos esses 2 do vermelho, beleza, só que aí quando a gente procura o outro do azul para poder fazer, ele não tá nessa camada aqui do meio, ó, não tá aqui e também não tá por aqui, o que quer dizer que ele tá preso aqui em outros locais, né, que ele não deveria estar. Aqui no caso teria que ser roxo, mas está preso aqui os outros 2 do azul que nós vamos precisar para poder completá-lo. Então, nesse caso, é só a gente fazer a rotação mesmo para tirar ele aqui dessa posição presa. E aí, quando fazemos isso, podemos simplesmente jogar ele para cá de 1 em 1. A gente pode tirar os 2, inclusive, estavam lá presos, a gente tira eles. E aí podemos jogar para o local correto. Então, pode acontecer algo
como isso daqui, da peça tá presa em um local onde não deve estar, ou dela tá aqui, ó, em uma outra face, que eu vou mostrar agora pra vocês como resolver. Pode acontecer ainda nessa etapa de quando estamos completando esses dois aqui também, então já tenham isso em mente. E agora a gente tem o que a gente precisa, que são esses dois centros aqui das laterais do branco, todos das faces aqui, conectados às esquinas. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o terceiro centro conectado a eles. Então, vamos segurar de qualquer lado aqui, ó, e aí vamos girar para ver qual a cor que a gente vai ter. Aqui é amarelo, então a gente ignora. Amarelo, a gente ignora. Amarelo, a gente ignora. E amarelo, a gente ignora. Repara que não tem nenhuma outra cor aqui, ó, nessa peça de centro que a gente quer. Então, isso só pode significar que as outras cores de centro que a gente quer, as outras peças de centro que a gente quer, só podem estar aqui, ó, nas outras faces possíveis. Então, olha só, por exemplo, aqui mesmo eu quero uma roxa para vir para cá. Temos uma roxa aqui. Então, eu vou fazer uma leve rotação aqui só para mostrar para vocês que se eu mover esse slice daqui, ó, eu tiro um do branco. Eu trago um roxo para cá, mas eu acabo tirando um do branco. Então, o que é que eu posso fazer? Como eu tenho esse slot aqui que eu não me interessa, né, porque ele é amarelo e eu quero que ele seja roxo, o que é que eu posso fazer? Eu vou trazer esse roxo para cá e aí eu vou substituir por esse amarelo aqui. Por quê? Porque quando eu voltar, o slice que eu tive que trazer para frente, ele vai levar a peça amarela e vai deixar a roxa. Então, vamos sempre reparar nisso. A gente quer trazer essa peça para cá. Vamos garantir que já temos uma roxa aqui, uma peça que tem que estar aqui. Aí a gente traz ela para substituir. E agora sim a gente faz o algoritmo para poder trazer essa amarela para cá. Então, fazendo esse algoritmo, ó, repara que a gente consegue trazer essa amarela para cá. E agora o que é que a gente faz? Vamos voltar o branco, que a gente tirou, né? E o outro roxo. E quando a gente voltar, olha só, temos as três peças roxas aqui e aquele amarelo que estava aqui, ele foi para cá. A gente usou como uma peça de substituição. Então aqui no roxo nós conseguimos o que queremos, são os três centros nela. Vamos ver aqui o azul. O azul tem dois. Cadê o outro azul? Olha, ele tá logo aqui. É exatamente o mesmo caso. A gente vai trazer ele para cá. Vamos ver que tem uma peça de azul aqui, ó. Então a gente usa ela para substituir. Aí agora vamos jogar esse amarelo para cá. E agora joga novamente o amarelo lá para trás e volta, né, o branco que a gente tinha tirado. Quando a gente voltar, o azul também vem junto e temos mais uma face aqui, ó, correta com os três centros certinhos, que é o nosso objetivo nessa etapa. Aí agora fica faltando apenas o vermelho. Olha só, a peça vermelha ela tá aqui. Mas para dar um outro exemplo, eu vou colocar essa peça vermelha aqui, só para dar o exemplo para vocês. Então deixa eu girar aqui, ó, 2 vezes para poder colocar esse vermelho lá. Porque a gente já fez 2 vezes, né, com ele aqui, então vamos fazer com ele desse lado. É exatamente a mesma coisa, tá? A gente vai trazer, só que se não vai ser esse slice, porque esse slice não tem vermelho, tá vendo? Não tem um vermelho aqui. Então a gente vai trazer o slice que o vermelho tá. A gente traz pra cá e aí a gente vai substituir por esse amarelo. Só que repara, ó, pra eu trazer esse amarelo pra cá, eu vou ter que girar 2 vezes. Então, ó, vou fazer o algoritmo uma vez, ele veio pra cá, só que eu quero ele pra cá, porque eu movi esse slice daqui. Então, mais uma vez o algoritmo. E agora, vamos voltar ao slice. Temos o vermelho aqui certinho, temos o branco, não desmanchamos nada e completamos essa etapa. Todas as cores conectadas ao branco também estão com os centros feitos dessa forma daqui. O último caso que pode acontecer nessa etapa, pessoal, é de nós já termos as duas aqui, né? Estamos procurando a última peça que tem que vir pra cá e ela tá meio que presa. Por quê? Porque esse slice daqui não tá em nenhum slice onde a gente pode jogar pra cá pra poder fazer essa substituição que eu já mostrei pra vocês. Ela tá meio que presa, ó. Essa peça daqui, ó, eu só posso girar o slice dela dessa forma daqui, ó. E aí não ajuda a gente em nada, tá bom? Então o que é que a gente faz? A gente simplesmente faz uma rotação com esse topo aqui, ó, no nosso topo, essa face no nosso topo. A gente faz uma rotação pra essa peça, ela vir pra um outro slot, deixar de ficar presa, e aí dessa forma a gente pode fazer o que já fez antes. Vamos jogar ela pra cá, aí substitui pela peça errada. A peça errada ainda não tá aqui, então vamos novamente. E voltamos o slice. É exatamente isso, tá, pessoal? Se tivermos esse caso onde a peça está presa, é só jogar ela para uma das outras posições onde ela pode estar aqui da camada e depois fazer da maneira tradicional para jogar para a face correta dela. Depois que completarmos essas faces aqui, vamos para a face verde. Então, vamos procurar aqui onde está a face verde. Lembrando que as quinas
determinam qual é a cor daquela face. E vamos colocar os centros da face verde, que não tem nenhum aqui no lugar. Onde é que estão eles? Olha, tem um logo aqui, que eu posso jogar pra cá. Então vamos fazer isso. Joguei, só que aí eu desmanchei o branco que eu já tinha feito. Então o que é que eu faço? Vou fazer o alg para poder tirar essa peça do slice, que a gente vai ter que voltar. E agora eu volto o slice e tenho um centro verde aqui na face verde. Vamos procurar os outros dois. Um tá logo aqui, nessa parte presa. Por quê? Porque eu não consigo mexer o slice dela de acordo com que ele venha para essa face. Então é aquele caso da peça presa. Uma outra coisa que eu posso fazer nessa etapa é uma coisa bem interessante, que é o quê? Essa peça daqui, ó, ela tem que ser verde, né? Então o que é que eu posso fazer? Essa posição aqui de peça, eu posso jogar ela aqui para cima, para uma face onde eu já tenho verde, dessa forma daqui. E aí o que é que eu faço? Eu vou colocar o verde aqui no lugar dela, porque como eu fiz esse setup, eu vou precisar voltá-lo depois. Então, vamos colocar esse verde aqui. Então, vamos fazer o alg. Ainda não tá aqui, ele tá aqui, então vamos fazer mais uma vez. E aí o verde ele veio pra cá. E aí agora o que é que eu faço? Eu só volto o que eu tinha feito, o setup que eu tinha feito. E o verde ele veio parar aqui. Esse caso eu gosto de chamar que a gente meio que busca a peça, né? A gente leva o lugar que ela tem que entrar para a face onde ela tá, coloca a peça no lugar e quando a gente voltar o setup, ela vai estar aqui na face correspondente que ela tem que estar. E agora falta apenas um verde, vamos procurar onde é que ele tá. Ele tá logo aqui, ó. Então o que é que eu posso fazer? Como aqui já tem verde, eu posso só jogar essa peça verde para cá, já que já é um lugar, né, que o verde tem que estar. Só que eu tenho que voltar aquele verde, né? Tenho que voltar esse slice que eu fiz. Eu vou colocar essa peça errada aqui. Essa peça é cinza, ela não tem que estar aqui no verde. Então, eu vou colocar ela aqui. Ela tá aqui. Não é onde a gente quer, ela quer ela aqui. Então, vamos novamente, o alg. E aí, agora a gente volta aquele slice. Volta também o verde e completamos o que a gente quer nessa parte, que é fazer todos os centros aqui ó, do verde na face do verde. E aí reparem que quando a gente faz isso, o amarelo automaticamente também se junta aqui e fica faltando apenas duas cores pra gente completar esses centros, que é o cinza e o laranja. Ou seja, vão ter algumas peças, se não todas as peças de centro do laranja vão estar aqui no cinza, ou do cinza vão estar no laranja, e por aí vai. Pode ser também que você dê sorte de ter já elas prontas. Mas quando não tiver, como tá faltando só essas duas aqui, é justamente o que a gente precisa fazer. Olha, esse daqui é um caso bem ruim, mas é ótimo que vocês aprendendo esse caso, vocês sabem fazer qualquer um dos outros. As duas peças que a gente precisa mexer, elas estão presas. Elas estão em locais onde os slices que a gente faz não mexem com elas. Então, a gente vai ter que mover uma dessas peças. Pode ser tanto a laranja para um desses dois outros slots, quanto essa cinza aqui, ó, para um desses dois outros slots. Como eu já tô aqui com esse no topo, e eu preciso executar sempre esse alg, né, com a peça que eu quero mover aqui no topo dele, eu vou mover esse laranja. Então, quando eu fizer o algoritmo com uma anotação no sentido anti-horário, ó, esse laranja ele vai vir para cá. Então, vamos fazer o alg. O laranja veio para cá. Aí, agora, o que a gente pode fazer? O caso de substituição que vocês já sabem. Vamos trazer esse laranja para cá, para onde já tem um laranja. Aí a gente substitui pela peça errada. Fizemos um alg, ela veio parar aqui, só que a gente quer ela aqui. Então, novamente. E aí agora, voltamos e pronto. Temos todos os centros cinzas na cor do cinza, todos os centros laranja na cor do laranja e com todas as outras cores que a gente já tinha feito também. Olha só que legal, pessoal, que tá ficando. Apenas um último caso que também pode acontecer e confundir um pouco vocês. Pode ser que nós temos um caso como esse daqui, ó. O cinza já tem duas corretas e o laranja também tem duas corretas. Então a gente precisa trocar apenas uma peça. Esse cinza tem que vir para aqui para cima, esse laranja tem que vir para cá. Só que pode estar no padrão, numa estrutura dessa daqui, ó, onde o cinza, se a gente trouxer ele para aqui para cima, ó, já fica todo certinho. Só que isso não dá, porque a gente fez esse slice e a gente precisa voltar ele. Então, lembrando que quando a gente for fazer isso, a gente tem que levantar esse slice para um local onde tenha uma outra peça da mesma cor. Então, aqui no caso é laranja, não daria. Então, a gente pode rotacionar aqui, ó, essas peças de centro. Porque dessa forma a gente vai ter um cinza que a gente vai substituir com um cinza. E aí agora sim a gente pode jogar esse laranja pra cá. Porque aí, ó, quando a gente voltar esse slice, ainda não tá o laranja aqui, vamos fazer mais uma vez. Quando a gente voltar esse slice,
vamos ter certinho o nosso objetivo. E aí agora a gente vai para a última etapa de resolução, que é de resolver basicamente o que tá faltando, que são as peças de meio. E se você chegou até aqui, já deixa seu like, porque significa que eu tô te ajudando a resolver o FTO, o que antes parecia impossível, agora tá um pouco mais fácil. E nessa etapa vamos continuar utilizando apenas aquele algoritmo, só que dessa vez para mover as peças de meio. Não vai interessar as peças de quina, porque como todas elas são da mesma cor, mesmo que essa peça venha para cá, vai continuar sendo roxa, né? Então, nesse exemplo daqui, na face roxa, então não tem problema. A gente vai focar apenas em permutar, em trocar as peças de meio para o lugar correto delas. E essa etapa, pessoal, é totalmente intuitiva. As outras também, né? Como vocês puderam perceber, mas essa realmente é muito intuitiva, porque a gente vai literalmente completar as cores. Vamos começar aqui, ó, pela face branca. E vamos colocar os meios do branco no local correto deles. Aqui mesmo, ó, eu tenho o branco, e segurando com esse topo daqui, ó, se eu fizer 2 vezes aquele algoritmo, eu vou trazer essa peça daqui que tem branco pro lugar do branco. Vamos fazer ele aqui para mostrar para vocês. Fiz uma vez, ele veio para cá. Vamos fazer novamente. Ele veio para cá. Só que ele tá com uma peça branca e vermelha na face roxa. Não é o objetivo. Então vamos segurar agora com o branco no topo, ó. Vamos fazer mais uma vez o algoritmo para essa peça vir para cá pro lugar dela. Olha só. A peça tá aqui no lugar dela. Perfeito, é o nosso objetivo. Aí agora vamos procurar mais peças do branco. Olha o que temos aqui. A azul e a roxa. Só que olha como elas estão distantes do branco. Onde estão essas peças? E agora o que a gente faz? A gente basicamente vai girando até conseguirmos deixar ele o mais próximo da face branca o possível. Nesse caso daqui, ó, a gente tem essa peça que tá bem distante. Mas repara que eu tenho essa daqui como meu topo, né? Se eu jogar ela pra cá e colocar essa parte como meu topo, ela já vai estar mais perto do branco. Então vamos fazer isso, vamos jogar essa peça para cá. Mais uma vez. Aí agora sim, aí agora vamos substituir o topo. E ó, como tá mais perto do branco. Só que repara que se eu colocar essa peça aqui, ó, ela vai estar no lugar da cor roxa. Não é o que a gente quer o azul. Então o que a gente pode fazer? A gente pode segurar aqui, ó, com o branco no topo. E vamos trazer o lugar que ela tem que entrar para cá. Então, vamos fazer o algue aqui. Porque dessa forma, eu tirei o vermelho que eu tinha, beleza. Mas eu trouxe o lugar que essa peça tem que entrar pra cá. Então, vamos colocar ela. E agora, vamos voltar essas peças. No caso, o vermelho vai voltar pra cá e o azul vai voltar pra cá, já que eu tirei o lugar dela pra cá. Então, vamos fazer o algue aqui. Nesse caso, terá que ser 2 vezes. E aí, quando eu terminar de executar, olha só, o vermelho que a gente já tinha feito e o azul certinho. Fica faltando apenas a roxa, que tá logo aqui. Então, tá bem distante, mas bora tentar trazê-la o mais próximo possível do branco. Eu vou optar por trazê-la pra cá primeiro. E aí agora, segurando com ela no topo aqui, ó, vou trazer ela pra cá, porque aí vai ficar muito mais fácil de encaixar. Então aqui eu vou ter que fazer o algue 2 vezes. Para trazer ela para cá, e agora sim, vamos encaixá-la no lugar dela. E completamos aqui, ó, o lado branco todo. Olha só que legal. Também podemos ter algo como isso daqui, ó, onde já temos uma peça certa no lugar dela, porém já temos uma outra que também é do branco, mas está no lugar errado. Nesse caso daqui, o que é que a gente pode fazer? Repara que se a gente trouxer essa peça para o lugar dela, essa daqui vai sair do lugar. Então, o que é que eu faria nessa situação? Você poderia simplesmente colocar a peça que tem que estar nesse lugar aqui no lugar dela, que seria essa daqui. Então, é só ficar mexendo até trazer ela para cá. E aí sim, você pode trazer o lugar que essa peça daqui tem que entrar. Você traz ele para cá, coloca essa peça e depois volta com a formatação que tem que estar. Mas também pode acontecer algo como isso daqui, ó. Você pode ter isso daqui, uma peça já no lugar, é aquele caso que eu mostrei. E essa peça daqui errada. Então, vamos supor que esse branco ele não esteja aqui, ó. Esse branco e azul ele não tá aqui, ele tá distante, não sei onde ele tá. A peça que tem que vir pra cá certinha, né? Não sei onde ela tá. Vamos dizer que ela tá escondida aqui. E como já temos essa certa aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente, ó, vamos tirar essa certa, vamos colocar ela aqui por enquanto. Por enquanto. Então, vamos tirar essa peça que já tava certa. Aí, vamos jogar agora essa peça daqui, ó, pro lugar dela. A gente mexe, nesse caso, 2 vezes, vamos jogar ela pra cá. E aí, agora sim, a gente volta pra peça que tava certa, que a gente jogou pra cá pra poder fazer esse movimento de colocar essa aqui. E colocamos ela novamente no lugar dela.
e partimos para procurar a próxima, que nesse caso tá aqui. Nesse caso, eu poderia tanto jogar essa peça para cá, e daqui eu jogo ela para cá, quanto eu posso jogar o lugar que ela tem que entrar para cá, meio que vai dar no mesmo assim, né? Então, o lugar que ela tem que entrar tá aqui agora. Aí vamos para essa camada, encaixamos essa peça. E aí agora, só completar aqui, ó. As peças do branco estão certinhas, mas não estão no lugar certo. Opa! E pronto. Tá finalizado. Então esses são alguns dos casos aí que podem acontecer nessa etapa, que novamente é totalmente intuitiva, só de você olhar pro cubo, fazer alguns movimentos, você vai perceber que é literalmente só deslocar as peças para colocar elas no lugar certo delas. Aí agora o que é que a gente faz? Assim como no 3x3, quando a gente faz a cruz branca, a gente vai colocar o branco lá para baixo, o branco vem aqui, ó, para baixo. E reparem que agora fica um pouco limitado as faces que eu posso mexer. Por quê? Porque eu não quero desmanchar o que eu já fiz aqui do branco. Então meio que eu posso mexer em várias camadas aqui, ó, que não vão desmanchar o que eu fiz do branco. E é justamente o que a gente vai fazer nessa etapa. E para isso nós vamos segurar ainda, ó, com o triângulo aqui, ó, o branco embaixo e um triângulo aqui na nossa frente, pra gente poder executar os algues, né, meio que dessa forma, utilizando essa direita. E aí o nosso objetivo nessa etapa é de completar os meios, tá? Os meios aqui todos conectados, né, ao branco, todas as peças de meio aqui, digamos assim. Vai ser mais fácil de visualizar à medida que eu for fazendo, podem acreditar. E agora, segurando aqui, ó, nesse caso desse meio, que eu posso mexer nessa camada aqui, ó, o quanto eu quiser, posso fazer o algue aqui nela, ó, o quanto eu quiser, que eu não vou desmanchar o que eu tenho do branco. Então é isso que eu tô mostrando pra vocês. A gente vai optar por essas camadas onde eu não desmancho o que eu tenho do branco. Mas pra visualizar, ao invés de segurar dessa forma aqui, que é a forma de executar o algo, vamos segurar dessa forma com o triângulo na nossa frente. E aí nós vamos procurar dois meios aqui que eu preciso encaixar. No caso, esse daqui, ó, dessa face, vai ser um meio que é verde e roxo. E aí a gente vai procurar onde tá essa peça. Demos sorte dela tá logo aqui em cima, ó, que é o espaço que a gente quer. Essa peça é a peça que tem que vir pra cá. Só que, antes de colocar ela aqui, eu vou colocar ela nesse slot daqui. Eu vou colocar ela na esquerda de onde ela tem que entrar. Vocês vão entender o porquê, mas antes vamos fazer isso. Vamos colocar essa peça aqui. E aí agora reparem que se eu fizer novamente esse algoritmo, essa peça, como é no sentido anti-horário, a rotação, essa peça, ela vem pra cá. Beleza, é o que a gente quer. Só que a gente quer, ao mesmo tempo que a gente encaixar essa peça aqui, a gente quer encaixar a peça que realmente tem que ser aqui, que é a verde e vermelha. Onde que tá essa peça verde e vermelha? Ela tá logo aqui. Então, vamos colocar essa peça verde e vermelha aqui. Entenderam já o motivo disso? O motivo disso é que essas duas peças estão aqui, né? Quando eu fizer o algue de rotação aqui no sentido anti-horário, essa vai vir pra cá e essa vai vir pra cá. Então, olha só, vou fazer o algue. E olha só, pessoal, temos os nossos dois primeiros meios, que é o nosso objetivo. E aí agora a gente passa aqui pro lado, não esse, porque esse a gente já tem uma certa, a gente passa para mais uma vez. E olha só, vamos fazer agora esses dois aqui. Aconteceu da peça que tem que estar aqui, ela já tá aqui, mas não é o que a gente quer, porque a gente precisa encaixar ao mesmo tempo essa peça daqui. Então vamos colocar essa peça que tem que estar aqui realmente, vamos colocar ela aqui inicialmente e depois aqui, que é o que a gente quer. Essa peça, a peça certa de estar aqui na nossa direita, ela tem que estar aqui na nossa esquerda para a gente poder encaixar a outra aqui também. É um pouco confuso, eu sei, mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender a lógica. Então vamos trazer essa peça para cá. E, posteriormente, a gente traz ela para cá, porque ela tem que estar na esquerda de onde ela tem que entrar. E agora que essa peça tá aqui, essa peça aqui na realidade ela tem que vir pra cá. Só que ao mesmo tempo que a gente for encaixar ela aqui, a gente vai encaixar a peça certa de estar aqui também, que no caso é a laranja e roxa. Onde que tá essa peça laranja e roxa? Vamos procurar. Ela tá logo aqui. Ela tá meio que escondida, ó. Ela tem que vir pra cá. Na verdade, ela tem que vir pra cá, né? Pra poder depois vir pra cá. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos trazer essa peça aqui pra esse topo, pra nossa camada U, né? Então, vamos segurar com ela aqui. Vamos fazer o algue, novamente, sem desmanchar nada do branco. Repara, ela veio pra cá. Não é o que a gente quer ela aqui. Então, vamos novamente. E agora que ela já parou aqui, a gente joga ela pra cá. E aí, agora ela tá no lugar certo. Quando eu fizer a rotação, essa peça vem para cá e essa peça vem para cá. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente utiliza da peça que tem que estar aqui para encaixar ao mesmo tempo essa peça daqui, desse meio. Então, vamos aqui.
fazer o AUG e olha só, mais 2 feitos. Isso tudo sem desmanchar o branco e sem desmanchar aqueles outros 2 que a gente já tinha feito. Também podemos ter um caso onde estamos fazendo essa etapa e aí, a peça que tem que vir pra cá, ela já tá aqui, só que a peça que tem que estar aqui para poder vir pra cá, ela tá aqui, ó. Então, o que é que a gente vai fazer nessa etapa? A gente vai meio que substituir as peças. Vamos trazer essa azul realmente pra cá, onde ela tem que ir. Só que aí agora essa daqui, que tem que vir pra cá, tá meio que presa, né? Não tem como eu tirar ela daqui e colocar aqui. Então, vamos fazer o quê? Vamos colocar essa peça em um lugar escondido aqui. Vamos esconder ela nessa camada. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente trazer esse azul pra cá, para depois trazer ele pra cá e essa peça vem pra cá. Ou eu posso simplesmente trazer esse lugar dessa peça pra cá. Aí agora sim eu coloco essa peça aqui, no lugar dela, que eu trouxe pra cá só pra poder fazer isso. E agora sim, olha só, a mesma formatação que a gente quer, que é a peça que tem que vir pra cá, ela tá aqui, e ao mesmo tempo eu vou encaixar a peça correta daqui, dessa forma. Temos isso completado, também podemos ter esse caso. Aí agora o que é que a gente faz? Gira pro lado, aqui já tem um acerto, então a gente gira mais uma vez, e vamos completar o que tem que completar aqui. Nesse caso, eu dei uma sorte imensa, porque só falta literalmente 3 peças aqui para completar o cubo, então a gente coloca essas 3 peças aqui no topo. Então reparem que essa peça aqui, a cinza e amarela, ela vem para cá, essa peça cinza e azul, ela vem para cá, e essa peça vermelha e cinza, ela vem para cá. Então quando eu fizer o algoritmo, tá completado. Mas calma, você não necessariamente vai dar essa sorte. Então vamos voltar para como pode ser essa etapa. Bom, aqui é um caso muito mais provável de acontecer nessa parte. Repara que tem realmente poucas peças faltando. E inclusive a peça que tem que estar aqui para encaixar aqui, ela já tá no lugar. Então o que é que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente coloca ela aqui. Então vamos lá, colocar ela aqui. E aí agora, a peça que tem que realmente estar aqui, que é a cinza e a azul, a gente coloca aqui. Ela tá logo aqui, ó, então é só a gente inserir ela. E aí agora sim, pessoal, olha só, pouquíssima coisa restante. A gente vai literalmente só permutar essas últimas 3 peças e o cubo vai estar resolvido. Mas pode ser também que essas duas aqui, ó, não estivessem corretas, e aí a gente teria 2 permutações restantes, que no caso seria essa daqui, ó, que a gente vai segurar dessa forma e fazer esse AUG, porque repara que é exatamente o que eu estava mostrando para vocês antes. Essa peça daqui ela tem que vir para cá, e quando a gente encaixa ela aqui, essa daqui também vem para cá. Só que acabou que a gente deu esse pequeno skip, onde ao finalizar isso, a gente também completou essa camada daqui. Mas poderia ser que essa camada não tivesse completada ainda, essas peças não estivessem certas, elas poderiam estar assim, ó, por exemplo, dessa forma. Aí quando a gente completasse essa daqui, as peças ainda estivessem erradas aqui. E aí seria simplesmente fazer essa última permutação, permutar essas últimas 3 peças aqui. Nesse caso, teria que fazer 2 vezes, porque repara que é uma permutação que vai trazer essa peça pra cá, ainda não vai estar no lugar dela. Então a gente vai fazer uma vez e aí agora mais uma vez e vai estar resolvido o nosso FTO. E também podemos ter um caso como esse daqui, que é, na minha opinião, o pior que pode acontecer nessa última parte. Por quê? Repara que as peças, a gente vai ter essa daqui certa, essas duas trocadas, e essas duas aqui, ó, também trocadas. Quando a gente tem isso, o que é que a gente vai precisar? A peça que tem que vir pra cá, ela tem que estar na esquerda, ela já tá. Só que a peça que tem que vir pra cá depois, ela tem que estar aqui e ela tá aqui. Então, meio que tipo, quando a gente fizer a rotação, ela vem pra cá, essa vem pra cá e a gente não vai ter como trocar ela. Se vocês repararem bem, é bem igual aquele caso que eu mostrei antes. Por quê? Porque a gente vai substituir as peças. Vamos jogar essa azul realmente pra onde ela tem que ir. E aí agora, a peça que tem que vir pra aqui pra baixo, se a gente fizer isso, a gente tira essa azul agora, né? Se a gente rotacionar aqui, a gente tira esse azul. Então vamos esconder essa peça aqui atrás em algum lugar. Reparem que é o mesmo caso, só que um pouco mais difícil de visualizar. E aí agora o que é que a gente faz? Vamos trazer o lugar que a peça tem que entrar aqui. Então vamos trazer essa peça pra cá. E aí agora é só a gente substituir ela pra cá. E pronto, temos a formatação que a gente quer. Aí agora é só trazer essa peça para onde elas têm que estar e finalizar o cubo mágico dessa forma aqui. E seu FTO estará
resolvido. Parabéns aí. E bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido resolver o FTO de vocês com esse tutorial. Lembrando que o FTO é totalmente intuitivo e que os casos no seu FTO vão ser diferentes dos casos no meu. Mas seguindo essa ideia de resolução, você vai conseguir resolver qualquer embaralhamento possível. E uma outra coisa que pode acontecer é alguns FTOs que eu já vi têm as quinas um pouco mais fáceis de girar. Então reparem nisso também, porque pode ser que a sua quina, por exemplo, se a minha tivesse com a quina aqui, seria meio com corner twist, né? Eu teria muito mais dificuldade naquelas primeiras etapas para poder parear as quinas. Então pode ser que seu FTO, ele tenha isso, né? De girar as quinas com a maior facilidade. Eu já encontrei FTOs assim. Então se você estiver tendo muita dificuldade para fazer aquele primeiro passo de parear as quinas, pode ser essa questão, tá? Então repara se seu FTO não é um desse tipo. E se for, você literalmente faz que nem o Pyramix, né? Vai girando as chips até elas estarem no lugar correto. E a dica extra que eu prometi para vocês lá no início do vídeo é justamente de como fazer um algoritmo para rotação no sentido horário de uma forma mais fácil, sem ter que ficar repetindo 2 vezes o algoritmo da rotação do sentido anti-horário, que é esse daqui que a gente está fazendo, que move as peças dessa forma. E o algoritmo é justamente o mesmo, só que utilizando aqui a camada esquerda. Então ele seria, basicamente, vai fazer a permutação aqui no sentido horário, e ele seria: abaixa a esquerda, faz um U, levanta a esquerda, U, abaixa a esquerda, U, levanta a esquerda, U, e tá resolvido. Então, à medida que vocês forem pegando essa ideia de resolução, ó, vocês podem utilizar os 2 algoritmos, dependendo de para onde as peças precisem ir, porque aí você não vai precisar ficar repetindo 2 vezes aquele algoritmo que vocês aprenderam nesse vídeo de sentido anti-horário. Quando eu tava aprendendo, eu tive mais dificuldade de executar esses 2 algoritmos, principalmente pelo FTO ser muito novo quando você pega pela primeira vez para resolvê-lo. A ideia de resolução dele, eu acabava me atrapalhando muito de saber que lado era esquerda, que lado era direita, como que eu tinha que segurar o FTO. Por isso que eu optei por ensinar vocês apenas a forma mais simples mesmo, com apenas um algoritmo, mesmo que a gente tenha que repetir ele 2 vezes. Na minha opinião, foi mais fácil de aprender dessa forma, mas é claro, deixando aqui no final do vídeo essa observação, caso você queira aprender esse algo também e ter essa noção melhor, né, de poder fazer as rotações aqui, tanto em um sentido quanto em outro, utilizando apenas um algoritmo, você já sabe aí como que faz também. E bom, pessoal, é basicamente isso. Eu espero muito ter ajudado vocês. Me conta nos comentários se você conseguiu aprender a resolver o FTO com esse meu tutorial, que eu vou ficar extremamente feliz de saber. Esse é o puzzle que eu mais recentemente aprendi, inclusive, como eu falei no início, eu aprendi ele e gravei tudo nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card, então corram lá pra poder assistir como foi esse processo, porque eu me irritei bastante e eu espero que você, com esse meu tutorial, não precise passar pelo que eu passei. Eu me chamo Sônia Coelho, esse é meu canal completamente focado em cubos mágicos. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo, deixe o seu like, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!